Vai ser os 7 pecados capitais. 7 pecados capitais. Eu acredito que a maioria já ouviu falar algo, conhece, mas o que é diferente, porque esse livro aqui, lançado pela editora Eclésia, fala como combater os 7 pecados capitais de acordo com São Tomás de Aquino. Então ele pega todos os livros de São Tomás de Aquino, aquelas grossuras de livro, aquelas grossuras de explicações, e eles pegam e condensam explicando para o nosso tempo como vencer cada um dos 7 pecados capitais. Então é um livro bem diferente, é um psicólogo, então ele dá algumas dicas diferentes, umas apropriações bem legais para os nossos tempos, como vencer cada um dos pecados. E até foi legal para mim esse livro, porque antes a gente já conhece os 7 pecados capitais, mas eu nunca conseguia falar de cabeça, né? Até esse livro aqui, ele trabalha bastante com a questão da fé, e ele faz vários joguinhos para conseguir memorizar algumas coisas, né? Até para lembrar os 7 pecados capitais, guardar a frase, né? Lago, ipi. Porque cada uma das letrinhas vai formando um pecado capital, né? L, luxúria. A, de avareza. G, gula. O, orgulho. O I, ira. P, preguiça. E I, inveja. Então aí, primeira vez que eu consegui guardar os 7 de cabeça, que eu sempre ficava travando, esquecendo algum. Agora com o Lago Ipe, eu já guardei os 7 pecados capitais certinhos. E por quê, né? Da onde que vem esses 7 pecados capitais? Está na Bíblia? Está enumerado assim certinho na Bíblia? Não. Não existe na Bíblia certinho, guardado igual os 10 mandamentos, né? Você pega os 10 mandamentos, estão lá escritos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Os 7 pecados capitais, eles não estão numa listinha na Bíblia. Não tem um capítulo que você pega e fala, ó, estão aqui os 7 pecados capitais. Tanto que até no começo tinha alguma briga entre os autores, os doutores, porque alguns falavam que eram 7 os pecados mais recorrentes na Bíblia, outros falavam que eram 8, e aí até numa briga, porque eles aparecem na Bíblia, mas não estão delimitados certinhos. Por que se chamam pecados capitais? Porque eles são os cabeças. Através deles, desses 7 pecados, surgem outros menores. E até o autor aqui, ele fez uma lista, de acordo com São Tomás de Aquino, cada pecado capital, cabeça, quais são os filhos que eles geram. Por exemplo, a preguiça. A preguiça não é só a preguiça. A pessoa que tem o pecado da preguiça, geralmente puxa junto a malícia, o rancor, o desânimo, a desesperança, a languidez do cumprimento dos mandamentos, uma mente dispersa que vagueia por pensamentos proibidos. Então, às vezes a gente pensa, nossa, eu sou malicioso, eu tenho muito rancor, mas como eu vou vencer? É que a gente não lembra que ele está associado, na verdade, ao pecado capital, cabeça da preguiça. Se você combater a preguiça, você vai combater esses pecados menores que nós veremos hoje. Igual o pecado da gula. Não é só a gula traz filhos menores, como por exemplo, dá uma alegria irreverente, uma alegria que não é uma alegria saudável, dá uma baixeza, uma impureza, uma verborreia, ou seja, falar coisas aleatórias, coisas baixas, coisas desnecessárias, fúteis, e o escurecimento da inteligência. Então não é só a gula em si, ela vai trazer vários filhos menores. Para cada um desses pecados, a gente vai ver depois quais são os filhos menores, porque um pecado vai levando a outro, que vai levando a outro, e quando a gente vai ver, a gente está dominado por todos esses pecados. Então não existe uma lista pronta dos 7 pecados capitais, mas eles aparecem na Bíblia, e cada um aparece uma quantidade de vezes. Até o autor ele pegou uma referência de quantas vezes aparece cada pecado capital na Bíblia. Quem chuta qual que é o pecado que mais aparece na Bíblia? Quem falou? A ira, muito bem. É o pecado que mais aparece na Bíblia. A preguiça aparece só 5 vezes. A gula aparece 9 vezes. A inveja aparece 13. A luxúria aparece 23. A avareza, 27. Até que aparecem poucas vezes com uma distância mínima de um para o outro. Agora começa a aumentar. O orgulho aparece 138 vezes e a ira, 274. Acho que se vezes juntar todos os outros pecados, vão dar a quantidade de vezes que aparece a ira na Bíblia. E aí aqui, né, falando depois, vamos falar de cada pecado capital e como vencer cada um desses pecados. Mas o autor, né, até com base em São Tomás de Aquino, ele dá assim, 7 dicas para todos.
Cada um vai ter sua dica específica, né, para você vencer. E é legal porque através disso, né, a gente vai fazendo nosso exame de consciência, ou para ver o que a gente tem que parar de pecar, ou para ver o que tem que melhorar. E todo mundo tem, no mínimo 1, 2, 3, 4, 7 pecados capitais. Todo mundo tem. Como, o que é cada um desses e como vencê-los, né? Então ele dá 7 dicas gerais para todos. Para todos, depois vai ter as dicas específicas, né? Sempre fazer um exame de consciência, sempre ter uma constância nos sacramentos, então em todos os pecados, a arma principal não tem como ter uma arma maior do que os sacramentos. Ter consciência dos nossos pecados para mudar, oração, cultivar as virtudes, cada vez mais se espiritualizar e buscar imitar a Cristo. Então ele dá essas 7 dicas no geral, para todos os pecados. Depois ele vai pegar e vai especificar cada um. E aí ele até fala, né, São Tomás de Aquino, ele fala que o primeiro pecado que devemos combater, porque ele vai gerando os demais pecados, é o pecado da gula. Então a gente tem que começar pelo pecado da gula, combatendo o pecado da gula. Até tem a frase de São Tomás de Aquino que diz: se não conseguimos domar primeiro o inimigo que mora em nosso interior, não poderemos nem mesmo nos considerar de pé e prontos para entrar em combate espiritual. Então, se a gente não conseguir vencer uma coisa que está dentro da gente, muito menos os demais que estão fora de nós. Então, a primeira coisa é vencer a gula. É através dele que a gente vai ter força para combater qualquer outra batalha espiritual. E aqui na gula, quando ele, até São Tomás de Aquino fala, não é ligado ao peso. Guloso não é só aquele que está acima do peso, não é só aquele que está gordo. Existem gulosos que têm pecados da gula, que são magros. É uma coisa que geralmente a gente pensa, né? A gente associa a gula com pessoas gordas. Não. A gula, até ele enumera as características. Quando que uma pessoa é gulosa? Ou uma pessoa que come muito, e aí a pessoa pode ser gorda, uma pessoa que come muita, ou uma pessoa que come o tempo todo, isso é pecado da gula. Então, uma pessoa que come o tempo todo, fica toda hora beliscando, pegando alguma coisinha, vai fuçando, pega uma coisa na geladeira, pega uma coisa no armário, e o dia inteiro passa comendo, isso é pecado da gula. A pessoa que come de modo gracioso. O que é comer de modo gracioso? Ela só come o que ela quer e do jeito tem que ser exatamente daquilo lá. Não pode ter essa sementinha, não pode ter esse caroço, não pode que aqui está um pouquinho assim, não pode que agora esse feijãozinho não está desse jeito. A pessoa que fica escolhendo, fica ciscando e pegando detalhinho por detalhinho. Aqui dá depois só uma palestra só do Fernando. Hã? E a pessoa que come de forma muito veloz. Então a pessoa que come para se saciar seus prazeres e sem lembrar que aquilo é um dom de Deus, que deve agradecer, uma pessoa que tem que dar valor, que a comida ela é só um meio, ela não é o fim sim para você comer velozmente. Então, através desses 4 meios você pode ser guloso. Então não é só comer muito, geralmente a gente pensa isso. Ou geralmente quando a gente vai confessar, a gente só confessa isso. Quando a gente come, extrapola, toma bola, depois fica morrendo, a gente só pensa que é isso, mas não é. Comer muito. Mania de comer rápido não é gula não, é que eu tenho mania de comer rápido. Eu só coloco a comida. Mas não no sentido assim, eu quero comer, não. Eu tenho essa mania de ser. Comer rápido. Ah, sim, não, então, isso. Eu não precisa fazer igual, né? Geralmente que os falam, né? Você tem que comer, mastigar cada colherada 20 vezes, né? Não, também não há necessidade, né? Não tem, não é questão assim, eu acho, não sei, não tem jeito. Não, aí não tem. Assim, por um lado, até assim que você pega e você não fica se deleitando com os prazeres, né, da comida, esquece. A grande questão da gula, né, que ele fala, é você se preocupar com a comida sem lembrar que na verdade ela é um dom de Deus, ela serve para alimentar seu corpo, ela serve para te alimentar o seu espírito, e a pessoa se perde, como se ali fosse o prazer principal, como se ali fosse tudo. Então esse é o problema. Você esquece a função verdadeira da comida. A sua função é comer. Ou comer muito, comer o tempo todo, comer graciosamente, comer velozmente.
E esse pecado da gula, né, como eu tinha dito, as pessoas que comem, e até, né, o problema, às vezes quando você pega e vai para algum lugar, às vezes um churrasco, alguma festa, você pode perceber as filhas da gula, né, igual aqui. Quando as pessoas estão abusando da gula, começa uma alegria irreverente, uma alegria que não é uma alegria saudável, uma felicidade verdadeira, é uma alegria que começa a se perder em baixezas, né, em coisas chulas, em coisas que saem totalmente do que são de acordo com as coisas santas. Começa a ter muita impureza, né? Começa às vezes a vir algumas brincadeiras, algumas frases, algumas palavras, piadas que saem da coisa saudável. A verborreia começam a falar muitas besteiras. Então o problema é, a gula vai acarretando outras coisas. Infelizmente a gula quase nem é falada hoje, né? Quando alguém aqui ouviu algum padre alguma vez falando um sermão contra a gula, falando qualquer coisa contra a gula, você não acha. Tirando, né, os padres Paulo Ricardo da vida que dá curso, né, mas no dia a dia, quem fala isso como pecado? Ninguém. E aí, essa questão da gula, como vencer? Como vencer a gula, né? Primeiro, evite ocasiões. O que é evite ocasiões que o autor coloca aqui? Não, já que você come toda hora um pouquinho, não deixe alimentos em cima da mesa. Nunca tinha ouvido essa dica, né? Não deixe tipo um biscoito em cima da mesa, uma bolacha ali, lugares visíveis. Evite, se eu sei que eu fico toda hora abrindo a geladeira, não abra porque toda hora, se policie, porque você sabe que vai dar ocasião para você pegar e ficar beliscando, e ficar comendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então evite ocasiões. Geralmente a gente fala, evite ocasiões para o pecado da luxúria, né? Mas para o pecado da gula também. Não fique dando brecha se você sabe que você vai ficar comendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Segundo, a questão dos bons alimentos. Então, comer alimentos bons, né? Grãos, legumes, vegetais, frutas. Evitar comidas preparadas, diet, light. Por quê? Primeiro, aquilo lá tem um impacto sobre o seu corpo, né? Aquilo dá já um cansaço, já dá uma preguiça. E segundo, aquilo lá não mata a fome. Então você come essas coisas diet, light, depois você vai querer buscar mais coisas e mais coisas. Além de você querer comer de modo gracioso, você vai alimentar essa alimentação constante. Uma dica que dá: mas eu quero comer, eu estou com fome, beba água gelada. Ele dá essa dica. Ele dá toda a explicação bioquímica aqui, como que a água gelada, ela queima calorias e faz você perder fome, mas é uma dica que eu nunca tinha ouvido falar. Beba água gelada quando você estiver com vontade de comer. Outro meio que ele fala, né? Se atentar a rezar muito bem a oração do Pai Nosso, principalmente para os que comem muito. Porque o Pai Nosso, você reza, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você não reza no Pai Nosso, o pão nosso que nos dá de cada 8 dias que nos dai hoje, né? Não é para você comer por 8 dias. O pão nosso de cada dia. Então você vai comer o suficiente por um dia. Essa é uma oração que ele recomenda contra o pecado da gula. E rezar sempre antes e depois das refeições, para você saber que o prazer principal não está ali na comida, né? Aquilo não é o fim, aquilo lá é só um meio. Você agradece a comida, você se lembra que aquilo lá foi um dom de Deus, tem uma finalidade corporal, espiritual, e rezar também depois das refeições. O próprio Dom Bosco ele sempre falava, né? Não só rezar antes das refeições, mas rezar também depois. A comida é uma coisa boa, foi Deus que criou. No paraíso, no céu, existem até, de acordo com os doutores, vai existir uma comida espiritual. Comida é uma coisa boa. Por que você faz jejum então? Não é que a comida é ruim, ela é boa, mas para domar o seu corpo, para que você tenha controle dele, para que você seja preparado para as próximas batalhas espirituais, como aqui mesmo fala. Então, o primeiro pecado a se vencer é a gula. O segundo pecado, né, que está muito associado à gula, a luxúria. A luxúria. Então, a sexualidade desordenada. Ela está muito ligada. A primeira vez que eu ouvi isso, eu nunca tinha pensado, foi o padre Paulo Ricardo que falou num dos cursos dele, que ele falava, né, as pessoas que querem combater a luxúria, comecem combatendo a gula, porque uma está ligada à outra. Esses dois pecados são desordenamentos do nosso corpo. Na gula tem o desordenamento, né, para comer, e na luxúria tem desordenamento no ato sexual. Mas os dois, se eu conseguir combater a gula, eu vou ter mais força, eu vou ter mais ordem, e eu vou conseguir combater mais facilmente a luxúria.
E até sobre aqui a luxúria, né, que é o pecado, acredito, de acordo com as aparições de Nossa Senhora, em 1917, hoje, 100 anos depois, a coisa deve estar muito pior, era o pecado mais comum. Os pecados da impureza são os pecados que mais condenam as pessoas, os pecados que com certeza vão fazer que mais pessoas paguem no purgatório, mais pessoas se condenem no inferno, é o pecado da luxúria. Isso daí muito facilita, né, o meio que a gente vive, totalmente erotizado. Você sai nas ruas, né, tem outdoor com cartazes de mulheres sem roupa. Você vai andar na rua, você encontra as pessoas tudo mal vestidas, sejam homens, sejam mulheres. Os filmes, seriados, tudo, até mesmo desenhos. No meu tempo de personagem era tudo animal, tudo. Agora hoje não, é tudo pessoas mal vestidas, crianças mal vestidas, até mesmo os desenhos já tem, ou de certa forma, essa questão da luxúria incutida. Então é o pecado mais difícil, porque em qualquer meio você está disposto. Você vai entrar às vezes no Facebook, no Instagram, você corre o risco de pecar, se você não for cuidadoso, se você não... Porque está em todo lugar, infelizmente. E como que é ensinado a vencer a luxúria? Primeiro, que até São João Clímaco, ele fala, né? Não pense que vencerás o demônio da luxúria entrando numa discussão com ele. O homem que decide lutar contra a própria carne e vencê-la com base apenas nos seus próprios esforços, está lutando em vão. Oferece ao Senhor a fraqueza de tua natureza, admite tua incapacidade, e sem perceberes, ganhará o dom da castidade. Então é o único pecado que você não pode lutar, que você não vai conseguir lutar. Se você lutar contra o pecado da luxúria, você vai perder. É o único. Contra todos os outros você tem que usar suas forças, tem que tentar. Mas o pecado da luxúria não. Não adianta lutar. Por isso a primeira arma é não lute. Não lute. Fuja, admita a sua fraqueza. É o primeiro pecado. Então contra o pecado da luxúria não adianta. É o que a gente mais vê os jovens caindo em pecado, né? Eles encontram uma namoradinha, uma menina e falam, não, eu sou forte, eu não vou cair nesse pecado da luxúria. Não, mas olha, eu rezo as mil Marias, não, eu vou à missa quase todo dia, eu vou cair no... E aí cai. Cai, com certeza cai. E não importa, pode ser jovem, pode ser adulto, se você tentar lutar, você está cometendo o pecado do orgulho. Você já pega, eu não vou cair. Quem que é você? Você não é nada. Claro que você vai cair. Você tem uma força mínima. O demônio tem uma força muito superior a você. O demônio tem uma inteligência muito maior a você. Você, de qualquer jeito, você perde contra o demônio. Como que a gente vence? A gente pede ajuda para Deus, para Nossa Senhora ou Santos, porque eles são mais fortes que o demônio. Você sozinho sempre vai perder o demônio, ainda mais nessa questão. Então, a pessoa que tenta enfrentar, que tenta vencer a luxúria sozinha, com certeza já está perdendo. Se ela falar, eu vou porque eu rezo, porque eu medito, porque... Não importa, você vai perder. Então, a primeira coisa, não lute, admita a sua fraqueza. Eu não posso. Peça ajuda, peça intercessão dos santos de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, porque sozinho você não vai ter força. Quando você admitir sua fraqueza, aí sim que você vai ser forte. Na primeira tentação, reze. Então, quando aparecer uma tentação, você já tem que cortar aquilo na hora. Reze. Não adianta. Não adianta, porque o pecado, né, a gente até já falou isso num dos retiros, né? Não é você sentir, é você consentir. Então, você vai lá e sente alguma coisa. Se você alimentar aquilo, se você ficar imaginando, se você ficar estimulando, aí você vai estar em pecado. Você tem que pegar, se você consentir, você está em pecado. Você sentiu algo, reza imediatamente. Ou por meio de ejaculatórias, né? Ou peça para Jesus, Jesus misericórdia, Nossa Senhora, reze a ela, para Santa Filomena, para os santos da castidade, Santa Maria Gorete, São Luís Gonzaga, São Domingos Sábio. Peça a pureza, peça para vencer na hora aquela tentação. Claro, e é sempre melhor evitar as ocasiões antes. Se eu sei que em tal lugar eu tenho risco de pecar contra a castidade, para que eu vou naquele lugar? Se eu tenho risco de pecar fazendo tal ato, para que eu vou fazer? Então, a primeira coisa, né? Evite todas as ocasiões. Já que você é fraco, você tem que admitir. Se eu for para aquele lugar, eu vou pecar, então eu nem vou. Se eu sei que aqui essas pessoas me levam ao pecado, eu nem vou ter contato com essas pessoas. É a questão de evitar a familiaridade. Então, tem pessoas que você não tem necessidade de ter uma proximidade. Para que você vai pegar, vai querer ficar abraçando, vai querer ficar apertando a mão, vai querer ficar tendo conversas desnecessárias.
Evite as ocasiões. Você sabe que tem pessoas que você tem uma tendência a ter o pecado da luxúria, corte, evite as ocasiões, seja o mais breve, o mais simples, o mais gelado possível, como os santos faziam, né? Eles mal olhavam às vezes para as mulheres, olhavam o sermão de São Francisco, que ele foi olhando para baixo, e só nisso ele falou, né, que é uma grande lição para a castidade. Você sabe que tais pessoas te levam ao pecado, se afaste delas. Então, não lutar, admitir sua fraqueza. Na primeira tentação, reze, evite as ocasiões. Dom Bosco ele falava, sempre, todo dia de manhã, peça pureza. Todo dia de manhã Dom Bosco ensinava, peça pureza. Por quê? Ah, mas faz não sei quantos anos que eu não cometo o pecado da impureza. Não, eu já venci. Peça pureza. Dom Bosco indicava, porque é uma das armas que o demônio sempre vai utilizar contra nós. Então Dom Bosco orientava sempre, todo dia, de manhã, assim que acordar, pedir a pureza. Na hora de dormir, rezar 3 Ave Marias para que continue se conservando a pureza. Você tem conseguido lutar contra as impurezas? Que bom, mas é uma luta, não vai parar, não vai cessar. Então, sempre pedir pela pureza. E São Tomás de Aquino, ele dá uma dica que é o seguinte: quando você tiver o pecado da luxúria, não ficar no particular, fique no universal, porque isso faz com que a nossa mente ela se perca da sensibilidade. Como assim? Até no livro dá o exemplo. O que é isso? Não fique no particular, fique no universal. Você está andando na rua, você vê um homem, você vê uma mulher, e aí você começa a ter pensamentos sobre aquilo. O que é você não ficar no particular? Não fique pensando naquela mulher em específico. Pense no universal. Pense nela enquanto uma mulher e até dá a dica, né? Pense, será que ela é mãe de alguma criança? De quem será que ela é filha? Olha, eu enquanto marido gostaria que alguém olhasse assim para minha esposa. Olha, eu enquanto pai gostaria que alguém olhasse assim para minha filha. Olha, eu gostaria que alguém... Você tenta imaginar ela não naquele ser particular, porque você está imaginando naquele ser particular, você vai ter mais sensibilidade, e fica mais fácil você cair em pecado. Então imagina o universal. Olha só, de quem será que ela é filha? De quem será que ela é neta? Será que o avô dela, o pai, o tio gostaria do jeito que eu estou pensando nela agora, do jeito que eu estou imaginando? São Tomás de Aquino falava que esse é um dos melhores jeitos para você combater, porque você dá como se fosse um nó na sua sensibilidade. Você estava imaginando alguma coisa, mas você já corta, consegue transformar aquilo em uma coisa que não é só sentimentos desordenados, mas você coloca uma afeição naquela situação. E sempre, né, recorrer a Nossa Senhora Virgem Puríssima, Nossa Senhora Mãe da Pureza, para que te ajude a vencer aquelas situações e te ajude a dar a força necessária para conseguir manter na castidade. Então estes são os 2 primeiros pecados que devemos vencer, né? Primeiro a gula e depois a luxúria. E até na luxúria, né, fala-se quais são as filhas da luxúria, né? Porque ela é o pecado capital. Quais são as filhas que ela gera? Ela gera uma cegueira de espírito. Se você fica só pensando em coisas materiais, carnais, você não vai conseguir elevar seu espírito, porque sua atenção toda vai estar aqui. Uma inconstância, porque se você não consegue controlar seu próprio corpo, como você vai ter constância nas demais atividades? Precipitação, a pessoa que tem um pecado da luxúria, ela é sempre precipitada e vai facilitar os pecados de outras naturezas. Começa a gerar um amor próprio, porque se você começa a se preocupar só com a luxúria, você começa a se preocupar só com você, o amor próprio, com a sua vida. Você começa a ter uma vida mais mundana, você começa a ficar mais vaidoso, começa a ficar mais orgulhoso. Você aos poucos começa a ter ódio de Deus, uma das filhas mais distantes. Por quê? Porque você vê que é inconciliável, não tem como você ter uma vida de luxúria e uma vida espiritual. Você vai escolher um ou outro, e geralmente a carne ganha. É que acontece, a pessoa vive na carne, e aí ela passa a ver Deus como culpado, Deus como aquele que está impedindo a felicidade dela, e começa a odiar Deus. Começa a ter um apego à vida presente, e um horror ou desespero quanto ao que virá, já que a vida é só no presente. Então, ao terceiro pecado capital, a preguiça. A preguiça é o terceiro pecado capital. E aqui também tem uma confusão, porque na gula a gente pensa, guloso é o gordo. Não, guloso pode ser qualquer um, independente do seu peso. Preguiçoso, geralmente quando a gente pensa em preguiçoso, a gente pensa só naquela pessoa que não faz nada o dia inteiro, aquela pessoa que fica parada, aquela pessoa que não tem um trabalho, aquela pessoa que não tem uma ocupação.
Não, aqui mesmo fala, né? Preguiçoso pode ser dois jeitos. Pode ser esse, mas pode ser aquele que faz muitas coisas. Aquele que está sempre fazendo alguma coisa, sempre buscando uma situação. Aquele que não para, não para, não para, não para. Esse pode ser preguiçoso. Por estranho que pareça, aquele que tem sempre um compromisso atrás do outro, aquele que sempre busca uma ocupação, e mesmo pode ir na academia, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Por mais estranho que possa parecer, isso ele pode estar como um pecado da preguiça. Porque preguiça, os antigos padres do deserto, eles falavam, preguiça não é só preguiça física, é principalmente uma preguiça espiritual, que era chamada de assídia. Uma preguiça espiritual. Isso é muito mais perigoso que uma preguiça física. Geralmente elas estão juntos. Quem tem uma preguiça leva a outra. Mas aquela pessoa que tenta se ocupar o tempo inteiro, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para meditar. Ela é um preguiçoso, uma preguiçosa espiritual, o pecado da assídia. E geralmente a gente não pensa isso. Às vezes a gente vê a pessoa totalmente em forma. E não, porque de manhã eu vou na academia, depois à tarde eu tenho treino, depois à noite eu vou correr, depois... Isso é o pecado da assídia também. O pecado da preguiça espiritual. Que é tão complicado. E é um pecado capital. Então, é um grande obstáculo que nós temos no nosso dia. Até o Fernando estava falando, os meios de comunicação, né, celular, TV, tudo isso facilita muito, tanto a preguiça física quanto a preguiça espiritual. Os dois. Por quê? Porque a gente fica num estado meio como se fosse anestesiado. Você fica lá, fica rolando a barrinha do Instagram, do Facebook, fica toda hora vendo se está chegando mensagem do WhatsApp. Como você vai conseguir fazer uma boa oração, uma oração meditada, se você toda hora, cada 20 minutos, você não consegue desgrudar do celular? Como você vai conseguir fazer uma leitura? Porque geralmente a pessoa fala, eu não tenho tempo para ler. Mas o que você fica fazendo no Facebook e no Instagram é leitura. É leitura, você fica passando as notícias, fica vendo o que cada um postou da vida de cada um, o que é. Então a preguiça que você tem não é dificuldade às vezes de ler, é preguiça. Eu não tenho preguiça para as coisas espirituais, para ficar lendo sobre às vezes algum famoso, algum jogador de futebol, às vezes algum esporte, algum fato que aconteceu, a gente consegue. Mas para ler algo que realmente é necessário, e todos os santos falavam da importância de ler, ter uma leitura espiritual todo dia, mesmo que pouca, mas um alimento diário. Se todos os autores falaram isso, não é porque coincidência, é porque é necessário, é uma urgência. Então, geralmente, a nossa dificuldade não é uma preguiça espiritual. Então, como vencer essa preguiça espiritual? Primeiro, ele dá algumas dicas, né? A pessoa geralmente é preguiçosa, que é preguiça espiritual, às vezes tem uma dificuldade para começar. Então ele fala, use às vezes alguns meios sensíveis dos sentidos, porque às vezes você está tão anestesiado, é tão difícil para a sua alma conseguir buscar as coisas espirituais, que você está tão preso nos sentidos, que primeiro para o próprio remédio você tem que usar a sua parte sensível. Então ele fala, quando for fazer alguma oração, use incensos. Isso pode ajudar, porque você vai distraindo os seus sentidos para facilitar que sua alma consiga chegar até Deus. Ouça canto gregoriano. Então ele dá essa dica para que você comece a usar seus sentidos. Opa, eu tenho dificuldade, eu não consigo rezar, tem tanta coisa, e aí eu vou rezar até na oração eu sou rápido, porque eu tenho muita coisa, eu não consigo parar, e até na oração a oração acaba sendo rápido. Então ele sempre fala, né? Use os meios sensíveis. Escute primeiro um pouquinho de música gregoriana, vai acalmando. Aquele momento é seu momento para com Deus. Então você tem que estar totalmente concentrado nele. Então se eu sei que eu vou rezar 7h30, eu pego porque eu vou ficar mexendo no celular, eu vou ficar correndo, vou ficar me agitando, vou ficar tendo... Não, vai se acalmando para que você possa fazer muito bem feita a sua oração. Então, ajuda muito o canto gregoriano para nos acalmar. E é claro, se eu quero buscar vencer essa preguiça espiritual, eu tenho que começar a cortar as coisas do mundo. Então, se eu escuto músicas que são agitadas, que são essas músicas profanas, eu tenho que cortar, porque isso aí está afetando eu conseguir elevar meu espírito. Tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia que pode afetar, eu tenho que cortar. Até a questão, outra coisa que ajuda muito, os salmos. Os salmos é uma leitura que ele indica muito para se vencer a preguiça. Porque os salmos ele tem um ritmo, né? Ele tem uma melodia, então é um jeito que ele fala para aqueles que têm essa dificuldade. Mas eu já rezo todos os dias. Mas se sua oração não é de qualidade, você tem que começar realmente a focar, a se concentrar em Deus, os salmos podem ajudar.
porque ele tem toda uma estrutura que faz com que você consiga mais facilmente se elevar a Deus. Algumas pessoas que têm a questão da preguiça mais corporal, ele fala, vença essa indolência física, vença essa lerdeza, então pratica algum exercício. As pessoas têm a preguiça física, né? Faça exercícios, faça caminhadas, algumas pessoas façam a própria questão da academia. Academia não é um pecado em si, mas o que você tem que fazer? Você tem que faça de um jeito que não vai atrapalhar, não vai. O que adianta? Você vai lá combater minha preguiça, vou na academia no horário das 6 horas da tarde, então todas as pessoas com as roupas mais imodestas, mais impuras possíveis. Você começa a vencer a preguiça, mas é caindo no pecado da luxúria. Pega, se for fazer algum exercício, faça em um horário que não vai ninguém, vai no horário das 6 da manhã, 7 da manhã, que tá lá os velhinhos, que com certeza você não vai ter o problema da luxúria, você vai exercitar o pecado da paciência, vai fazer algum exercício que não tenha, deve ser feito exercício para vencer, mas faça de um modo que não atrapalhe também os outros, causando outros pecados. Outra questão, pensar sempre na morte. Pense sempre na morte, isso é muito importante. Eu com essa minha preguiça, eu sei que eu vou morrer, se eu morresse agora, eu estaria feliz? Se eu morresse agora, eu estaria preparado? Se eu morresse agora, o que eu ia apresentar diante de Deus no julgamento? O que iam ser minhas obras para mostrar para Ele? Então, pensa sempre na morte. Até o Fernando falou, esse livro de Santo Afonso, Preparação para a Morte, é um livro muito assim, bom para todos, para que possa, né, a gente começar a pensar na morte. Igual os monges antigamente tinham uma cadeira em suas casas, nos locais onde estavam, para sempre se lembrar da morte. E a gente não consegue lembrar, porque a gente fica o dia inteiro ocupado. Acorda, a primeira coisa que faz, não faz nem o sinal da cruz, a gente já pega, vê no WhatsApp se tem alguma mensagem. Aí depois levanta da cama, ao invés de fazer as orações da manhã, a gente já procura alguma outra preocupação. E depois vai, trabalha. A gente não tem tempo para pensar na morte. Como você vai progredir se você não vê que você tem pecados, que você está tendo vícios, que você está tendo, se não menos pecados mortais, mas algumas coisas estão te impedindo de você crescer mais no amor a Deus. Então, pensa sempre na morte. Antigamente faziam retiros constantes, sempre para pensar na morte. Eles faziam sempre práticas para sempre se lembrar da morte. Hoje em dia ninguém mais fala dela. É feio, não pode falar nas igrejas, não pode mais falar nas catequeses, dá medo, dá pesadelo. É justamente para isso, para você mudar de vida, para você dar um choque. Então, aos preguiçosos, pensar sempre na morte. E quando você for colocado diante de Deus, no tribunal, você vai ter que apresentar as suas obras. Aqueles que você ajudou, aqueles que você salvou, serão mostrados. Aqueles que você deixou de fazer algo por eles, vai ser cobrado. E até um dos pensamentos que mais incomoda o inferno é o seguinte, e é o Dom Bosco que fala isso, um dos pensamentos que mais vão pesar aqueles que estão no inferno eu estou no inferno porque eu não fiz o que eu poderia ter feito, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Se eu estou aqui é porque eu não fiz. Como eu gostaria de ter tempo agora para refazer a minha vida? E não tem como mais fazer, porque agora já foi. A gente tem uma chance. Então, a gente tem uma chance, aproveite o tempo que tem. Pense na morte e nas ações, nos seus trabalhos, nos seus apostolados. O que você vai fazer para dar mais, para você poder mostrar o seu amor a Deus, tentando aumentar a sua honra e sua glória. Então, esse foi o terceiro pecado, da preguiça. Quais são os filhos? Os filhos da preguiça. Malícia. Geralmente a pessoa que é preguiçosa, que fica nessa letargia, ela começa a ficar maliciosa, maliciosa e rancorosa. Porque já que ela leva o espírito dela, para assim como ela pede perdão, ela vê que ela precisa perdoar os demais, ela começa a ficar muito presa no mundo, tudo começa a ficar muito carnal, tudo fica muito mundano. E ela começa, cada situação passa a ser como se fosse o único exclusividade da vida dela, viver aquele momento, aquela parte da vida. E aí ela começa a se preocupar com as coisas minúcias. Então ela começa a ter muito rancor. Já que ela começa a viver só naquilo, e só aquilo que importa, ela tem a desesperança, ela não consegue ver esperança na salvação dela. Não, eu já perdi tudo, não consigo ver esperança de melhora, minha vida é essa. Começa a vir, por consequência, um desânimo. Geralmente as pessoas preguiçosas começam a ter alguns problemas mais ligados ao campo psicológico, porque ela começa a ficar só naquilo, ela não começa a praticar, ela não começa a desenvolver os dons, os
os frutos que ela deveria, e ela começa a ficar só naquilo. E começa a ficar só naquilo, a vida perde sentido. E ela começa a ter um desânimo. A pessoa preguiçosa fica com uma mente dispersa, fica vagueando por pensamentos, ou pensamentos fúteis, ou pensamentos proibidos. E não consegue, começa a ter uma languidez para cumprir os mandamentos. Então, é uma pessoa que fica muito oscilando. E aí este é o pecado. E claro, uma coisa vai levando a outra, a gente vai vendo. Por isso que é difícil uma pessoa só ter um pecado capital. Geralmente ela vai tendo outros, porque um vai levando a outro. Geralmente a pessoa que é preguiçosa, também aos poucos vai para o pecado da luxúria, que vai para o pecado da gula. Um vai influenciando o outro. Agora indo para um próximo pecado. O pecado da inveja. E esse daqui é diferente, porque geralmente os outros pecados as pessoas têm orgulho de dizer: nossa, olha como eu como muito, nossa, olha como eu bebo muito. A gente vê as pessoas tendo orgulho do pecado da gula, ou o pecado da luxúria. Nossa, olha só com quantas mulheres já saí, olha só com quantos homens que eu já saí, olha o que eu estou fazendo com meu marido. As pessoas têm orgulho do pecado da luxúria. Nossa, mas eu estou muito preguiçoso mesmo, olha. As pessoas têm orgulho praticamente de todos os pecados, menos da inveja. Você nunca vê alguém se orgulhando do pecado da inveja. Nossa, olha como eu sou invejoso, como eu quero mal daquela pessoa. Todos os outros a pessoa se orgulha, mas da inveja a pessoa sabe que é algo assim realmente muito pesado. Então a pessoa ela é o único que ela consegue disfarçar. E aqui tem uma diferença, né, entre inveja e ciúmes. Inveja e ciúmes, né? Então antes de ver a inveja, qual que é a diferença entre uma inveja e ciúmes? A inveja é quando eu tenho uma tristeza com o bem alheio. Então, eu fico triste por um bem que uma pessoa tem. Então, olha como ele é inteligente, olha como ele é bonito, olha como ele é rico, olha como ele é famoso, olha o que ele tem, olha por que ele tem isso e eu não tenho. A inveja, você fica triste por um bem que uma pessoa tem. Qualquer tipo de bem, pode ser um bem físico ou um bem espiritual. Nossa, todo mundo gosta dele, e aí você começa a ficar com inveja porque você tem uma tristeza pelo que o outro tem. O ciúmes, ele é uma tristeza também, mas de você perder um bem que é seu. É diferente. A inveja, você fica triste por algo que a pessoa tem. O ciúmes é algo que era seu e você fica triste em perder. Então os namoradinhos, né, tem ciúmes. Por quê? Porque a namoradinha é dele, então ele tem medo de perder aquele bem. O ciúmes é algo que é seu. Olha, minha irmã, minha prima, ela está mais amiga do meu outro primo. Aí você fica com ciúmes, porque você tem medo de perder algo que você acha que é seu. É diferente. A inveja, eu fico triste pelo que o outro tem. O ciúmes, eu fico triste em perder aquilo que é meu. Então eu tenho algo que eu acredito que é meu, eu acredito que é uma posse minha, e eu tenho medo de alguém tirar essa posse que eu acho que é minha. Então, o pecado da inveja está muito ligado ao pecado do orgulho. Está muito ligado ao pecado do orgulho. Por quê? Porque no orgulho, eu acho que as coisas são do meu jeito. Eu acho que as coisas têm que ser da minha maneira, ao meu bel prazer. E aí tem que sair tudo de acordo com o meu jeito e sempre enfatizando, sempre eu estou no centro do mundo, sempre eu estou no meio das ações. A pessoa que é orgulhosa acredita que está no centro de tudo. E aí o orgulho está ligado à inveja porque, pelo seguinte: como uma outra pessoa pode falar melhor do que eu? Como uma outra pessoa pode ser mais inteligente que eu? Como outra pessoa pode ser mais bela que eu? Então, os dois estão muito ligados, igual a gula e a inveja estão muito ligadas, o orgulho e a inveja sim. Porque do mesmo jeito, a gente pensa desde Satanás, Lúcifer, a mesma coisa. Ele não aceitava, ele não ser Deus, e ele tinha inveja. Por que, por exemplo, Deus ele tem mais poder, ele tem a luz maior que eu? Por que ele pode colocar uma mulher, pode colocar Nossa Senhora nesse papel? Por que ele... Então, ao mesmo tempo que você tem um orgulho, você não aceita as coisas conforme Deus quis, o plano de Deus, você fica triste pelos dons que são de outras pessoas. Então, o orgulho e a inveja estão sempre juntos. E aqui, aqui tem até uma reflexãozinha que foi feita. Quando as pessoas são invejosas, a gente geralmente tem um pensamento mundano. Quando geralmente as pessoas são invejosas, tem um pensamento mundano. Porque a gente, quando tem inveja, é que a gente está se preocupando muito com as coisas materiais, com o prazer, ou com as propriedades, ou com as posses. Mas ninguém fala, se você tem esse pensamento, você está com um pensamento espiritual bem longe de você.
Porque ninguém fala, nossa, eu tenho inveja de como o Padre Pio sofria. Nossa, como eu queria sofrer, como eu queria ter chagas na minha mão durante 50 anos. Nossa, como eu queria passar fome igual São Francisco de Assis passava, que não comia nem um pedacinho de frango. Nossa, que inveja que eu tenho. Olha, Santa Filomena, tentaram atirar flechas nela, tentaram jogar ela no rio e decapitaram ela. Como eu gostaria de ser assim. Geralmente a gente não tem. Se você tem inveja, é porque seu pensamento está muito nas coisas mundanas, porque você não está sentindo tristeza em querer ter coisas espirituais. Não é, está querendo ter só nas coisas mundanas. Porque ninguém tem inveja, uma santa inveja das coisas espirituais. Nossa, eu gostaria de sofrer tanto igual esses santos. A gente não fala isso. Nossa, porque senão, se você realmente tivesse, você já teria feito um voto de alma vítima, você já teria feito alguma coisa pesada. Isso você não faz, então quer dizer que as coisas espirituais não estão buscando, a gente está buscando só as coisas materiais. E quais são os remédios para vencer a inveja? Assim que você tiver inveja de uma pessoa, eu estou sentindo inveja de uma pessoa, primeira coisa, reze por essa pessoa que você tem inveja. Então, eu sinto inveja dessa pessoa, mas por que ela é assim? Porque tudo com ela, porque todo mundo admira essa pessoa. Assim que vem o pensamento invejoso, na hora já corta. Reze por essa pessoa. Agora eu vou parar, vou rezar Maria Maria para essa pessoa, vou rezar um Pai Nosso para essa pessoa. Na hora, já corte. Porque se você começar a dar brecha, vai dando uma brecha, mas por que não é justo que essa pessoa tenha isso e eu não tenha? Porque essa pessoa é mais rica, olha lá, ela tem isso, ela nem merece. Se você começar a alimentar, você vai sendo arrastado para outros pecados. Então, na hora já corta. Sentiu inveja, reze por essa pessoa que você tem inveja. A oração do Pai Nosso também é muito importante. E a oração do Pai Nosso é tipo uma oração perfeita, né? Porque realmente tudo está nela, tudo está nela. Na oração do Pai Nosso nós vemos que todos somos irmãos. E aí, todos nós como irmãos, eu não tenho que invejar, não tenho que querer o que o outro tem. Porque se aquilo que aquela pessoa tem, foi porque Deus deu para ela. Deus que é perfeição, Deus que é onisciente, onipresente, Deus que é o máximo de inteligência existente, inteligência perfeita, Ele sabe como distribuir os seus dons, Ele sabe como distribuir seus frutos. Se Ele escolheu que aquela pessoa tivesse aqueles dons e não você, Ele sabe disso. Ele sabe o porquê disso. Então nós não devemos, temos que cortar na hora. A oração do Pai Nosso, a gente refletir, né? Pai, Ele é nosso Pai, nós somos todos irmãos, e Ele quis distribuir assim. Que eu aceite, por algum motivo, para minha salvação, aquilo foi melhor. Quantas vezes não teve casos com os santos, por exemplo, o próprio Padre Pio, que uma pessoa foi lá pedir para o Padre Pio, me cure da cegueira. E aí o Padre Pio falava, você quer que eu te cure? Se eu curar você, você vai perder sua alma. Você prefere continuar cego ou você quer voltar a ver, mas perder a sua alma? A pessoa, não, tudo bem, eu prefiro ser cego. E passava a ajudar o Padre Pio. Porque o que adianta a gente ter determinados bens se aqueles bens vão nos levar à perdição de nossa alma? Então a gente não deve ficar invejando os bens alheios, porque foi Deus que distribuiu. Por algum motivo, Ele fez essa distribuição. As pessoas têm algumas qualidades físicas, qualidades espirituais, por algum motivo. Então não cabe a mim ter inveja, porque se eu tiver inveja, eu estou de certa forma negando a inteligência e a vontade de Deus, que fez as coisas dessa maneira. E um remédio contra a inveja é gentileza. Faça gentilezas. São esses pequenos atos, de acordo com São Tomás de Aquino, que a gentileza vai como uma virtude contrária ao pecado da inveja. Quando você vai fazendo pequenas gentilezas, você vai exercitando o seu amor. Você vai exercitando o seu amor e esse amor vai vencendo o seu orgulho. Então, pequenos gestos de gentileza, coisas simples, ordinárias, do dia a dia, esses pequenos gestos de gentileza vão fazendo que o outro passe a não ser seu inimigo, não aquele que tem mais que você, mas vocês estão juntos, vocês estão unidos, e aí você se sacrifica por essa pessoa. Então a gentileza é muito válida para aqueles que têm o pecado da inveja. E quais são os pecados da inveja? Quais são os filhos, né, do pecado da inveja? O ódio, a maledicência, né, sempre está falando mal, a calúnia. Então, mas ele é assim só, ele tem essa casa, mas é porque ele fez isso, mas o que adianta? Ele trapaceou no trabalho dele, ele fez tal coisa. Você fica caluniando a pessoa. Você tem uma alegria na tristeza alheia, e você começa a ter um desgosto com as propriedades alheias. Então, o pecado da inveja vai só levar a outros pecados. Você com certeza vai ficar
se tornar uma pessoa maledicente, uma pessoa rancorosa, triste, e tentando inventar desculpas para isso, caluniando outras pessoas. Mais um pecado mortal, mais um pecado capital. Então, nós já vimos a gula, nós já vimos a luxúria, nós já vimos a preguiça, e nós já vimos agora o quarto pecado. Agora vamos para o quinto, que é a avareza. A avareza, o que é a avareza? A avareza, São Tomás de Aquino, ele define como um amor desordenado por possuir. Um amor desordenado por possuir. Então, você possui de um modo que não é de acordo com a sua vida espiritual, com a sua santificação. Você quer possuir, e aquilo prejudica o seu estado de vida, aquilo prejudica a sua vida espiritual. A pessoa que tem esse amor desordenado em possuir, a avareza, ela fica presa no mundo material, tudo passa a ser somente aqui no mundo presente. Ela não consegue ser generosa. A pessoa que tem esse amor desordenado por possuir, ela peca contra essa caridade, essa generosidade. Por quê? Porque ela quer sempre possuir mais, ela não pode, ela tem uma dificuldade em compartilhar, em ser generosa, em poder fazer a distribuição dos seus bens. Para vencer o pecado da avareza, a gente tem que distinguir duas coisas. Então, para eu vencer o pecado da avareza, esse amor desordenado em possuir, primeiro tem que distinguir duas coisas. Existe algo chamado justiça, existe algo chamado liberalidade. Qual que é a diferença? Na justiça, eu dou a cada um o que ele merece. Então, eu dou a cada um o que ele merece. Tanto que até o símbolo da justiça, né, tem a balança. Opa, você fez isso, você mereceu isso. A justiça, a gente vê, opa, uma pessoa que cometeu, que roubou, vai ter essa punição. Uma pessoa que matou, vai ter essa punição. A justiça, ela é justa no sentido que você faz, você recebe na mesma proporção. A liberalidade é ao contrário. Você não dá de acordo com o que a pessoa mereceu. Você dá o que é seu. Por puro amor, por pura generosidade. E é isso, por exemplo, a questão da esmola, né? Se eu sou justo, eu vou pensar, nossa, essa pessoa está aqui na rua, por que não está trabalhando? Por que essa pessoa não está fazendo nada? Por que essa pessoa age dessa forma? Eu vou ser justo, ela não está merecendo, eu não vou dar para ela. Só que isso vai acumulando para a gente o pecado da avareza. A liberalidade fala o seguinte, tudo bem, ela não mereceu isso, mas eu vou dar mesmo assim. Eu vou dar o que é meu. Eu vou ser liberal com ela e vou dar os meus bens para ajudá-la. Se a gente parar para pensar, né, a questão da esmola. Ah, mas essa pessoa não mereceu, eu vou dar alguma coisa? Deus age assim com a gente. Imagina se Deus pensasse com a minha cabeça. Deus falaria, nossa, mas eu vou dar alguma coisa para o Ricardo? Ele não merece, olha o que ele fez. De novo caiu nesse pecado, ele confessou 10 vezes esse pecado. Eu vou dar alguma graça para ele ter firmeza agora nesse pecado? Faz 10 vezes que ele caiu só esse ano, por que eu vou dar alguma coisa? Deus será justo, mas agora ele é liberal. Por meio das mãos liberais de Nossa Senhora, ele vai dando as graças para a gente. Ele tem mais, ele vai dando para quem tem menos. Ele vai distribuindo as suas coisas. Nós também não devemos ser justos. Claro, a gente tem que ter justiça na nossa vida, mas não em todos os detalhes, nos mínimos dos mínimos detalhes. A gente tem que praticar também a liberalidade, porque praticando isso, a gente vai combatendo a avareza. Então, uma das coisas que é ensinado, você ter essa liberalidade. Não só o que é justo, não gosto dessa pessoa. Essa pessoa vem, nossa, a terceira vez que ela pediu, eu já falei para ela fazer isso. Não vou falar de novo. Ajude, né? Como? Se a pessoa pedir perdão 70 vezes, 70 vezes 7, vá fazendo a sua parte com o máximo de generosidade do seu coração. Para vencer a avareza, meditação. A meditação é muito importante, que vai te fazer você perceber que o que importa não é o mundo concreto, mas a parte espiritual. Tanto que você vai ser julgado não pelas suas riquezas, né? Você vai ser julgado pelo seu amor. A gente vai ser julgado pelo nosso amor. Então, a gente percebe isso nos funerais, nos velórios, né? Aquela pessoa, olha, o que ela tinha, e agora, o que adianta? Não adianta nada. Ela não levou nada. Agora, o que ela vai levar? Não vai levar nenhuma joia, nenhum bem precioso, ela vai levar um amor. O que ela amou a Deus? O que ela fez por amor a Deus? Isso ela vai ser julgada, através do amor de Deus. Então, até essa questão da liberalidade, ame, dê o seu máximo, dê o máximo que você conseguir. Distribua as coisas que você tem,
contanto que não te prejudique, não contanto que não afete o seu estado de vida, mas esse amor que você vai ser julgado. Com certeza, no seu julgamento, você vai preferir muito mais ter doado, ter feito um ato de despojamento, do que você ter armazenado, você ter guardado as coisas. Então, essa questão do despojamento. Para isso é importante a meditação. A meditação, você lembra da sua morte, você lembra que tudo que você tem, na verdade, não adianta nada. Quantas vezes a gente não passa? A gente fica preocupado com coisas mínimas, aí vem uma coisa grande e a gente percebe que tudo que a gente estava preocupado não era nada. Porque o que importa era aquilo mesmo. Então, na verdade, tudo que a gente tem não é nada. Às vezes ter carro, ter casa, ter roupa, ter marca, isso daí não é nada. Por isso a gente tem que meditar, para a gente conseguir desapegar desses bens temporais, descobrir que isso daí na verdade não é nada. Ler a vida dos santos, então é muito recomendado que você leia a vida dos santos para você aprender como eles viveram, como eles conseguiram vencer, como eles foram liberais, como eles foram despojados, como eles não se preocupavam com Deus. Perguntar para São Francisco de Assis, que não tinha nada, vivia na pobreza total. Ele ensina o que é a perfeita alegria. A perfeita alegria, né, para ele não está ligada aos bens. Ele ensinou a perfeita alegria. Como que é fazer a vontade de Deus? Não é ter posse. A felicidade não está nisso. Tanto que a gente vê que os lugares que mais acontecem suicídios são os lugares onde as pessoas mais têm bens. Então a gente pega Japão, os países que as pessoas mais têm condições econômicas, que mais têm bens materiais, elas não são felizes. E quanto mais você tem, mais você quer possuir, mais insatisfação. Então o segredo não está em possuir muito. E para isso, meditando, lendo a vida dos santos, como eles conseguiram agir na prática, isso ajuda muito. E até o autor, ele separa 3 historinhas da vida de São Tomás de Aquino, como que São Tomás de Aquino conseguiu sempre estar vencendo a avareza. Como na vida dele foi uma constante ele vencer a impureza. Então 3 historinhas de São Tomás de Aquino, todas muito breves. Numa delas, São Tomás e alguns colegas frades se aproximavam da cidade de Paris. Um dos irmãos considerou: que maravilha seria possuir toda a riqueza da cidade de Paris. São Tomás de Aquino respondeu: eu preferia muito mais ter um livro da homilia sobre o Evangelho de São Mateus de São João Crisóstomo. Então, como que é, né? Quando a gente vai querendo buscar riqueza, a gente vai se perdendo e se afastando. A gente não precisa de muito. São Tomás ele fala: se eu pudesse, queria ter só um livro para eu poder meditar, um livro para eu poder realmente pensar, conseguir crescer espiritualmente. Então, às vezes a gente tem essa chance, igual o Fernando estava falando, da leitura a gente não tem. Como que os livros são importantes para a nossa santidade? Aqui mesmo dá como uma dica, né, ler a vida dos santos, como que a gente pode crescer muito lendo a vida dos santos, lendo obras espirituais, igual São Tomás aqui, era a única coisa que ele queria, e a gente tem essa chance e não usa. Segunda historinha. Conta a respeito de um homem muito rico, que vinha conversando com São Tomás de Aquino pelas ruas de Paris. E insistia que São Tomás permitisse que ele o presenteasse de um modo generoso. O santo pediu então que o homem comprasse para ele todos os pássaros engaiolados que eram vendidos na rua, a fim de que ele pudesse soltar. Então, ele não estava preocupado, né? Foi um gesto assim: eu não estou preocupado com os bens materiais. Se fosse para a gente, né, chegasse uma pessoa rica e falasse, né, ó, eu estou te oferecendo um presente generoso, escolhe qualquer coisa. A gente pensaria em 1000 coisas, 1000 presentes, né? São Tomás não, para ele não fazia diferença, ele não estava preocupado em querer ter bens. Liberta só os passarinhos, um ato simples, totalmente desapego, sem o pecado da avareza. E a última história: uma vez São Tomás de Aquino teve uma visão do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse que havia escrito muito bem a seu respeito. Então, São Tomás estava escrevendo sobre Jesus, Jesus apareceu elogiando: parabéns, você escreveu muito bem a meu respeito. O que você quer como recompensa, São Tomás de Aquino? São Tomás respondeu: apenas tu mesmo, Senhor. Só isso me basta. Ele estava escrevendo por causa de nosso Senhor. Jesus apareceu dando qualquer recompensa. Ele falou: não quero só tu mesmo, é por isso que eu faço, é para sua honra e sua glória. Como se fosse aquelas historinhas do gênio da lâmpada. Aparece lá o Aladim, aparece o gênio e fala: qualquer pedido. A gente já pensa tudo. São Tomás não, estava preocupado só em fazer a vontade de nosso Senhor. Então, vencendo por completo o pecado da avareza. Sexto pecado capital: a vanglória. A vanglória, o que é uma vanglória? Né? Uma glória vazia. Nós,
Vivemos para dar maior glória a Deus. Até o catecismo, né, ensina, né? Para que você foi criado? Você foi criado para conhecer, para amar e para servir a Deus, para dar glória a Deus. Suas ações devem dar glória a Deus, as maiores e as mínimas. Tudo que você faz é para a maior glória de Deus. Por isso que é sempre bom de fazer oferecimento. Quando você acorda, você oferece seu dia, é para a glória de Deus. Cada ação, opa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou trabalhar, eu vou estudar, ofereça para Deus, é para a sua maior glória. Isso é uma coisa que devemos fazer, dar glória a Deus. Agora, a vanglória é uma glória vazia. Nós, ao invés de darmos a glória a Deus, queremos que a glória seja para nós. Nós queremos ser glorificados. Nós queremos ser exaltados. Então é um pecado também muito grave. Está muito ligado à inveja. Porque por que o outro tem e eu não tenho? Eu tenho que ser glorificado. Por que ele tem essa beleza de olho? Por que ele é bonito assim e eu não sou? Eu que merecia ser mais belo. Então eu preciso ser glorificado. Isso é uma glória vazia. Como descobrir, né? Ele está dando algumas dicas. Como descobrir se você comete esse pecado da vanglória? Primeiro, se você costuma sempre buscar aprovação, você faz algo que é sempre buscar um elogio, que é sempre buscar alguém sorrindo pelo que você faz, você sempre buscando alguma coisa que leve a você perceber que você está sendo glorificado. Segundo, se você sempre costuma se elogiar, então você vai conversar e sempre nas suas conversas você começa a elogiar o que você mesmo faz. Isso é um sinal da vanglória, um sinal da glória vazia. Você vai buscando a sua aprovação. Você vai falar o que você fez sempre. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A própria Bíblia fala, né? Quando você for rezar, reza no seu quarto. Quando você for dar uma esmola, né? Tampa a mão direita que a mão esquerda der. Então, não fique se elogiando. Terceiro, quando você quer exatamente as coisas do seu jeito. Isso é uma vanglória. Você quer exatamente as coisas do seu jeito. Não tem, e aqui não é questão de bagunça ou organização. Ah, sou organizado. Não. Quando você quer exatamente as coisas meticulosamente do seu jeito, tem que sair daquele jeito. Isso é uma vanglória, porque você acredita que você cria um perfeccionismo. As coisas têm que ser perfeitas porque são do seu jeito. Quando você começa a se preocupar com cada mínimo detalhe, cada uma mínima coisinha, tem que ser exatamente do jeito que você falou. Você fala para uma pessoa, você vai lá e faça tal coisa. Se a pessoa não fizer exatamente o que você quis, isso é um sintoma da vanglória. E por último, as pessoas desobedientes. As pessoas desobedientes seja as crianças, sejam aqueles que têm confessores, diretores espirituais, as pessoas que vivem em uma comunidade, aqueles que são desobedientes é um sinal de vanglória, que elas querem que as coisas saem do seu jeito, não do jeito que aquele que é superior, aquele que representa, honrar pai e mãe também entra, né? Os superiores, aquele que sabe mais que você. Mesmo se estiver falando uma coisa errada, se for um superior legitimamente instituído, obedeça. Mesmo se você fizer errado, você vai estar ganhando méritos naquilo. Então, aquele que é sempre desobediente comete o pecado da vanglória. E São Tomás fala, né? Por que a gente busca o pecado da vanglória? Sempre a gente coloca a glória no lugar errado. Ou porque a gente está buscando as coisas erradas. O que eu busco para a minha vida? Fama, dinheiro. O motivo que eu estou buscando pode ser errado. As razões são erradas. As coisas que eu estou buscando são erradas. Ou as pessoas, a aprovação das pessoas que eu estou buscando errado. Então, a pessoa que tem vanglória, ou ela está buscando uma coisa errada, ou ela está buscando por uma razão errada, ou está buscando a aprovação de uma pessoa errada, porque a aprovação que ela tem que ter é só de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa o que as pessoas dizem. Como combater o pecado da vanglória? A oração do Glória ao Pai. Então, a oração do Glória ao Pai, dita, recitada de modo lento, é uma arma importante para vencer o pecado da vanglória. Então, eu estou insatisfeito porque eu tô querendo a glória para mim. A glória deveria ser de Deus, mas eu quero para mim. Na hora eu rezo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lembrando que toda a honra, toda a glória deve ser dada somente a Deus. Somente a Ele que deve receber a glória, não eu. Então, a oração do glória ao Pai é muito importante. Tanto que até sugeri para você se acostumar com ela. Fala, faça de manhã, faça à tarde, faça à noite. Muitas vezes. E na ocasião que você se sentir você querendo ser glorificado, reze o glória. Veja sempre e tenha como modelo Cristo na cruz. Porque Cristo na cruz nos ajuda a vencer a vanglória. Porque a gente percebe que nada, tudo para a gente é vazio. Igual uma vez
tem uma historinha que uma vez chegaram para Napoleão Bonaparte e perguntaram: Napoleão, olha só, você já conquistou os impérios, você é o maior imperador, você já conseguiu tudo, você não quer, por que você não quer fundar uma religião? E ele falou assim: porque eu não quero e porque eu não posso. Primeiro, que para fundar uma religião igual ao cristianismo eu teria que morrer, eu não quero morrer. E segundo, que eu não posso, porque eu não posso ressuscitar. Então, a gente percebe, olhando para o modelo da cruz, por mais que Napoleão depois só fez coisas erradas e coisas assim totalmente abomináveis, principalmente para a igreja, nisso aqui ele falou a razão, ele tinha consciência disso. Quando a gente tem Cristo na cruz como modelo, a gente percebe que tudo que a gente possa querer para a gente é vazio, não é nada. O que adianta toda a glória do mundo se eu vou morrer? Se na verdade a glória deve ser dada a Cristo, Cristo morreu na cruz, Cristo morreu por mim na cruz, não pode existir um motivo maior e um motivo mais nobre que esse. Então, quando a gente olha para a cruz, é sempre uma cruz presente, sempre pensar em Jesus na cruz, a gente ajuda a vencer a vanglória, porque a gente vê para quem que é a glória verdadeira. E sempre pedir fortaleza, sempre pedir para conseguir a fortaleza, para conseguir ter força de vencer as nossas inclinações, vencer os nossos pecados. Nossos filhos da vanglória, isso. A vanglória é a desobediência, a hipocrisia, a controvérsia. Isso aqui também é uma filha da vanglória, né? Aquele que é controverso. Você fala um negócio e a pessoa fala só para teimar. Ela nem acredita naquilo, né? Eu prefiro Coca. Não, Pepsi é melhor. Só nem acha que é Pepsi, mas ela faz questão. Não, Pepsi é melhor. Porque ela tem que sair como vencedora, ela tem que sair como diferente, ela tem que sair. Então, toda pessoa que faz questão de discordar, sem motivos. Aqui entra também a questão, olha como está tudo: controvérsia, teimosia e discórdia. Os três estão juntos. Por quê? Porque é sempre isso, a pessoa tem que sair do seu jeito. E excentricidade, a pessoa que quer buscar ser excêntrico. Isso a gente vê muito nos jovens, né? O jovem quer ser totalmente diferente, ele quer usar umas roupas do jeito dele, quer usar uns visuais, o cabelo do jeito dele, ele nem sabe o que ele está usando, mas ele quer ser excêntrico, ele quer ser o diferente. Isso é obrigado à vanglória, porque ele está querendo ele se gloriar, né? Ele não está querendo buscar entregar a glória para Deus, nem sabe, a maior parte das vezes, o que é isso, né? Mas ele já está com aquele pecado, ele quer que tudo seja sobre ele. Ele quer ser o diferente, ele quer ser o aprovado, que todo mundo observe ele. Enquanto os santos falavam para você buscar o isolamento, buscar o silêncio, buscar o afastamento, ele não, ele quer atenção para ele. Comentem, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Eu vou publicar porque vai dar curtida, não importa se fala bem, se fala mal, eu quero eu. Isso é um pecado da vanglória, está ligado ao pecado da vanglória. Está ligado a como conseguir que a pessoa perceba que a glória que está sendo dada é vazia. É uma glória vazia, que não leva a nada. É ligado ao orgulho. Entendi. É que esse daqui chegou na... Se não tinha teste, pode, Ricardo. Entendi. É que esse daqui tá ligado ao orgulho. Fui peguei o nome aqui em... Pedi a ajuda do Igor para falar em hebraico o nome, posso pedir em grego. É que esse daqui tá ligado ao pecado do orgulho, né? Porque o orgulho, eu até deixar para o final, porque o orgulho, né, e a vanglória que estão juntos, eles são dados como os principais, né? A vanglória, como o orgulho, é o principal. Ele é a mãe de todos os pecados. Então, na verdade, esse é o pecado principal, né? O pecado mais mortal, que é o que leva a todos os outros pecados. Porque se Lúcifer pecou, foi por causa que ele teve essa vanglória, teve orgulho. Se Adão pecou, foi por causa do orgulho, foi por causa da vanglória. Então, esse daqui, né, para fechar esse pecado da vanglória, esse pecado do orgulho, ele ficou por último, por quê? Porque ele é o principal. Ele é o principal de todos, e até São Tomás de Aquino ele fala, ele é a mãe de todos os pecados. E não só é mãe, como ele é o pior de todos os pecados. Então, esse orgulho é o que mais, com certeza, que mais nos impede de conseguir crescer espiritualmente. É aquele que vai, como é a mãe de todos os pecados, que vai falando, eu tenho orgulho, então eu tenho o orgulho e a vanglória, então eu vou tendo inveja, porque eu tenho inveja, eu vou tendo avareza, porque eu vou tendo avareza. E você tem todos. Então o orgulho, né, é a raiz de todos os pecados. E até assim, tem duas historinhas aqui bem legais.
Porque através do orgulho, você sabe, uma pessoa que é orgulhosa, ela nunca vai poder ser santa. E até essas duas historinhas, uma é com São Felipe Neri, e o Papa mandou São Felipe Neri para o monastério, para entrevistar uma irmã. E aí São Felipe Neri, né, com o jeito dele, ele chegou lá no monastério, porque o Papa falou, eu estou ouvindo coisas muito boas dessa mulher, dessa irmã. Será que ela é santa? E aí São Felipe Neri chegou para ela, deu a sua bota e falou assim, tira para mim essa bota. E a irmã, na hora, se levantou, toda antipática, escandalizada, falou que não. Aí o santo percebeu que já tinha, obrigado, já vi tudo que eu precisava. Ele pegou seu chapéu e voltou para o Vaticano, para dizer ao Santo Padre, uma religiosa assim, que não tinha humildade, jamais poderia ser santa. Isso é muito forte, é muito pesado. Tá, imagina, só por um simples ato você já sabia. Não é teologia, não é nada disso aí. Não precisava nada, tá vendo? Não precisa de nada. Só tirar a bota. A segunda historinha é a seguinte. Não foi com São Felipe Neri, foi com outra pessoa. Um padre foi chamado para averiguar uma outra moça que era abençoada com graças extraordinárias. E aí ele foi lá. E esse padre perguntou: é você que é a santa, não é? E ela foi: sim, sou eu, padre. Ou seja, não é. Não era. Se uma pessoa se acha santa, com certeza. Porque o próprio Padre Pio, uma vez, e até quando eu li isso eu não acreditava, tem uma história do Padre Pio, que o Padre Pio começou a chorar, porque ele não sabia se ia ser salvo. Até uma pessoa perguntou: nossa, padre, deve ser fácil para você que tem certeza da sua salvação, para você que já está garantido na salvação. E o Padre Pio começou a chorar falando: eu não sei se eu fui fiel aos dons que Deus me deu. Eu sei que eu não estou cometendo nenhum pecado, mas será que eu estou sendo fiel a tudo que Deus me deu? Será que se outra pessoa tivesse esses dons, não fariam muito mais do que eu fiz? Então, olha o exemplo de santidade. Se o Padre Pio, depois de tudo que ele fez, toda a humildade, toda a obediência, toda a fortaleza, de tudo que ele tinha, ele não sabia que ia ser santo, imagina nós. Se alguém falar que a gente é santo, com certeza pode, igual São Felipe Neri, que falava que preferia ser chamado de louco do que ser chamado de santo. Então que a gente nunca, nossa, mas você reza 1000 Ave Marias, você é um santão, hein? Pode dar risada, a cara da pessoa pode rir, porque a gente está longe, está muito longe do que Deus quer. E mesmo agora, você está fazendo perfeitamente assim, tudo bonitinho. Você não sabe amanhã como você vai estar, e você tem muito pecado para pagar da sua vida passada. Então, quem garante que você vai para o céu? Nada. Então, se você buscar o céu, igual o Fernando uma vez falava, né? Você busca o céu. Se você buscar o céu, se você conseguir o purgatório, já é louco. Já está... Aí você está conseguindo bem crau. E quem fala que quer só o purgatório? E quem quer só o purgatório está perdido. Já dá um crau, bem dá. Então, a gente não pode, a gente tem que cuidar muito com esse pecado do orgulho. Porque o contrário, né, do pecado do orgulho é a humildade. Mas ele fala, mais do que a humildade, para você vencer na raiz o orgulho, se a gente pensar, o demônio é orgulhoso. Deus, o que marca Deus, aquela arma para vencer que Deus tem, mais do que a humildade é a caridade. A caridade é o contrário completo do orgulho. Enquanto o orgulho, a vanglória, né, esse pecado que vai arrastando para baixo, a caridade é o próprio Deus. A caridade é o pecado que vai vencer o orgulho. Aí São Tomás de Aquino fala, né? O orgulho é a mãe de todos os outros pecados e a caridade é a mãe de todas as virtudes. E São Tomás falava, como você pode ser caridoso? Alguém pergunta, né? Como eu posso ser caridoso? Ele responde, sendo. Então não precisa ler manual de teologia, né? Não vou ler a patrística para entender, vou ler a escolástica para entender. Não, como você vai ser caridoso? Sendo. Porque ele até mostra, São Tomás de Aquino, ele prova que quanto mais atos de caridade você faz, mais caridoso você se torna. E outros atos de caridade você consegue fazer, e com esses outros atos você consegue fazer mais caridade, é uma coisa que leva a outra. E aqui eu lembrei de Santa Teresinha, porque Santa Teresinha, do Menino Jesus, através dos pequenos atos que ela ia fazendo, ela conseguia cada vez ficando mais caridosa e conseguindo fazer ainda atos cada vez mais fortes e mais firmes. Ela não queria fazer um ato gigantesco, mas esses pequenos atos que ela ia fazendo,
ela ia transformando esses atos pequenos em maiores, ia incendiando tudo, todos que iam convivendo com ela iam sendo afetados por ela ia amando mais a Deus, e a caridade cada vez ela ficava maior. Por isso ela, né, como Santa Teresinha foi tão caridosa, né, tanto amor nela, ela não tinha nada de orgulho, de vanglória. Tanto se alguém perguntasse para ela, né, você tira minha bota? Ela ia tirar a bota, ia limpar o pé, ia fazer a unha, tirar a cutícula, ela ia fazer tudo, porque ela estava preocupada, o amor dela era tão grande que ela não tinha mais orgulho. E os santos são assim, quanto mais eles amam a Deus, mais você ama o próximo. E aí você não vai ter esse orgulho, você não vai ter mais essa vanglória, você não vai ter mais essa glória vazia. E então a grande arma para vencer o orgulho, ser humilde, sim, mas como ser humilde? A primeira coisa, tem que ser caridoso. Você tem que buscar a caridade. Como? Fazendo pequenos atos mínimos, todo momento, toda hora, você vai conseguindo cada vez aumentar mais o seu coração, cada vez mais aumentando ele, e aí você não vai deixando brechas para o demônio conseguir colocar o orgulho nele. E para finalizar, este livro aqui fala do Futoxin, ele está sendo agora, ele já é venerável, não é, Igor? E, nossa, maravilhoso o Futoxin, e ele pegou as 7 palavras de Cristo na cruz. E aí ele fez assim, cada uma das palavras de Cristo na cruz está ligado a um pecado capital correspondente. Dos 7 pecados capitais, estão lá nas 7 palavras de Cristo na cruz. Quando Cristo, né, 7 palavras de Cristo na cruz, fala, Pai, perdoai, porque não sabe o que fazem, ele na verdade está se referindo à ira. Ele está referindo à ira, o perdão, a passividade. Quando diz, em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ele está combatendo o pecado da inveja. Por quê? Porque tinham 2 ladrões, né? Um ficava debochando de Cristo, o outro não. O outro ele é totalmente, lembre-se de mim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, enquanto um tinha inveja de Cristo, né, o outro foi manso. Então, quando Cristo falou isso, remete ao pecado da inveja. Quando ele fala, mulher, eis aí teu filho, e eis aí a tua mãe, isso é o pecado da luxúria, né? Total, a questão vencer total o desordenamento sexual que existe. Ele está entregando a carne dele. O que mais precioso tem na carne dele, que é a mãe dele que deu a sua carne para o seu corpo, ele está entregando. Ele não tem nenhum apego à carne. Meu Deus, por que me abandonastes? O orgulho. O orgulho, por quê? Quando a gente pensa, nossa, mas por que isso aconteceu justamente comigo? Por que é desse jeito? Por que olha, mas eu faço tudo, por que eu recebo isso? Isso não. Ele apenas, né, ele entrega, então ele coloca as coisas para Deus. Ele não tem orgulho. Por que isso está acontecendo comigo? Quando ele diz tenho sede, esse tenho sede é para combater o pecado da gula. Tudo está consumado para combater o pecado da preguiça. Jesus fez até o máximo, até a última gota de sangue. Todos os momentos, os 33 anos de vida dele foram bem aproveitados. Tudo está consumado. Ele fez o que tinha que fazer, combatendo a preguiça. E Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou o espírito dele, né, por nós, para que nós pudéssemos ter a chance de sermos salvos. Então é muito bonito essa análise que ele faz. E ele também tem aqui um quadro geral, né, da virtude e do vício, a virtude e vício. Então, o orgulho está ligado, né, à caridade e juntamente com a humildade. A preguiça está ligada à diligência, né, ao contrário, a preguiça eu deixo tudo largado, a diligência eu faço tudo correto. A gula está ligada à temperança, a luxúria está ligada à castidade, a ira está ligada à paciência, a inveja está ligada à benevolência e a avareza também está ligada à caridade. E aqui, né, como a dica que o livro dá, é muito importante sempre a gente fazer exame de consciência. Então, ainda mais agora nesse tempo quaresmal que a gente está vivendo, ver qual o pecado que eu tenho, quais pecados capitais que eu tenho e como eu posso combatê-los. Eu tenho como meta, como obrigação, vencer. Porque eu sempre falo a lei da vida espiritual. Ou você progride ou você regride, senão vai ficar igual. Tá na quaresma que vem, se a gente estiver vivo, eu não vou estar igual essa quaresma. Ou eu vou estar melhor ou eu vou estar pior. O que eu fiz para estar melhor? Que armas que eu usei? Então, usar algumas dicas que São Tomás de Aquino dá, que estão aqui nesse livro, para conseguir melhorar.
para que o ano que vem, na próxima quaresma, eu possa estar melhor que agora, para que eu continue crescendo em caminho da santidade, buscando ser mais próximo de Cristo. É uma coisa importante, nem sempre a ira é um pecado. Nem sempre a ira é um pecado. Até o padre Paulo Ricardo, ele fez um curso sobre as doenças espirituais, sobre os pecados capitais. E ele só lançou, ele dividiu em 2 partes o curso dele, ele só lançou o primeiro livro. Porque ele falou assim, eu comecei a estudar, quando eu cheguei na ira, eu travei. Porque a ira é um pecado delicado, porque tem ira que é pecado, e às vezes tem ira que não é pecado. E aí ele ficou anos estudando e ele conseguiu resolver. E aí ele lançou a segunda parte do curso, mas não lançou ainda o livro, porque tem iras que são santas, igual a própria ira de Jesus. A ira de Jesus lá com os vendilhões do templo, ele pega o chicote e sai expulsando as pessoas. E até eu estou lendo agora na quaresma o livro da Ana Catarina Emmerich, né, que fala sobre a vida de Cristo, e aí fala, eu não sabia disso, que Cristo já tinha ido uma vez ao templo, tinha avisado para eles. E aí foi uma segunda vez e avisou. Na terceira ele pegou e foi chicote. Na Bíblia parece só uma, né? Mas ele avisou as pessoas antes. As pessoas não foram, ele chicoteou. E aí a ira depende. Você pode ter ira contra o pecado, não contra o pecador. E aqui tem uma grande diferença, né? Você tem que odiar o pecado, mas não o pecador. Quantas vezes, né? E às vezes a gente confundem, né? Ah, mas você é cristão, você deveria estar amando, você deveria estar... Quando vezes São Luís não ia, né? São Luís Montfort não ia para a França, nos lugares, passava pelo bar, começava a xingar, começava a gritar com todo mundo. Ele estava odiando o pecado, não as pessoas que estavam lá. Pelo contrário, ele amava aquelas pessoas. Por que ele amava aquelas pessoas? Ele estava bravo porque essas pessoas estavam indo para o pecado. São João Maria Vianney, quando ele estava lá, os bailes, quando ele chegou em Ars, porque ele amava as pessoas que ele brigava contra essa situação. Então, você tem ira contra o pecado justamente porque você não quer que o pecador, aquela pessoa, vá para o inferno, se condene. O Padre Pio, quantas vezes ele não era irado, ele não pegava, né? A pessoa chegava, às vezes chegava algum homem com camisa regata lá, e ele falava o seguinte, ó, ou você bota uma blusa ou você corta esse braço. E aí não era porque ele odiava a pessoa, não, é pelo bem, porque ele estava fazendo aquilo. A ira pode ser justa, a ira pode ser por bom motivo. Então, o Monsenhor Ângelo também era bravo, não era? Então, os santos, eles tinham uma ira, uma boa ira. Agora, isso a gente não pode tomar como muleta. Ah, não, mas eu estava sendo irado por um bom motivo. Não. E aí tudo a gente jogar como se fosse uma coisa nobre. Não, mas olha... Quando você pega o mal acabado, não dá certo e entra, o que você faz nessa aí? Olha lá, É difícil. você não pode aproveitar. Não, mas ó, fez uma coisinha errada, meu filho fez uma coisa errada, eu vou espancar ele. Não, mas ó, porque eu estou sendo uma boa ira, eu estou só ensinando ele. Então, o cara, tudo tem a proporção e você não pode deixar a ira virar uma desculpa. Existe ira boa, mas existe a ira ruim. E como você deve vencer a ira, né? Lembre sempre, os mansos herdarão a terra. Então, a mansidão é muito importante. Ele enumera 3 virtudes: a mansidão, a clemência e a fortaleza. Peça a fortaleza para você ser firme durante as ocasiões, clemência, compaixão pelo que errou, e mansidão, pedindo mansidão, coração manso e humilde a Jesus, porque é deles que vão ser dados a terra. Pela terceira vez cita a oração do Pai Nosso. Sempre lembrar, rezar e meditar a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque eu penso, né? Mas olha, como ele errou contra mim, eu, Alteza, aqui do planeta Terra, como ele teve a coragem de fazer alguma coisa contra a minha pessoa, e a gente fica pensando, como essa pessoa fez algo contra mim? E eu não penso, né? Como eu tive coragem de fazer algo contra Deus? Deus sim tem como falar, eu ser único, né? Deus uno, trino, onipotente, como você fez algo contra mim? Se eu tive coragem de fazer algo contra Deus, que é suma, majestade, como eu posso querer que uma pessoa não faça algo contra mim que não sou nada? Então, pensar e meditar muito na oração do Pai Nosso ajuda a vencer a ira. Porque a gente não pode querer que os outros ajam perfeitamente comigo, porque eu não ajo perfeitamente com Deus. Se os outros erram comigo, eu erro muito mais com Deus. Ele dá essas dicas mais espirituais, então rezar o Pai Nosso, pedir sempre essas virtudes, mas também dá algumas dicas corporais.
Porque o nosso corpo está completamente ligado ao nosso espírito, à nossa alma. Então ele até dá como sugestão. Nos momentos de ira, o nosso corpo começa a mudar. Nosso coração começa a acelerar, nossa fisionomia começa a ficar diferente, nossas sobrancelhas começam a ficar mais carrancudas, o nosso lábio. Hã? A testa enrijece. Isso, a testa enrijece. Então, como que a gente pode combater? Pelo corpo. Se você combater no seu corpo, você muda a sensação da sua alma. Não só isso, né? Mas é uma dica importante. Até aqui cita, né, o livro. Quando você está nervoso, vai olhar para o espelho para você ver como que é. E começa a mudar suas fisionomias. Então você começa a respirar mais calmamente. É o que geralmente é sabedoria popular, mas é verdade. Conta até 10, vai à cama, você vai controlando a sua respiração. Aquele objeto que você está furioso, ó, eu estou furioso por causa disso. Eu estou furioso com aquilo. Você contar até 10 é um meio de você mudar o foco da sua ira, da sua raiva. Então, ao invés de ficar furioso com aquilo, você começa a mudar. Até tem um outro psicólogo, um psicólogo católico, chamado Ítalo Marcilli, que ele fala: quando você estiver nervoso, faça o seguinte exercício. Pense em 5 cores. Imagine essas 5 cores. Imagine azul, depois vermelho, depois preto, depois rosa, depois amarelo. Depois 4 cores. Imagina cinza, branco. Por quê? Porque seu pensamento, ao invés de estar naquele objeto que você está irado, você começa a você controlar o seu pensamento. Você controlando o seu pensamento, você não deixa que seu corpo age obedecendo esse pensamento. Então você fica imaginando 5 cores, depois você imagina 4, depois imagina 3, depois imagina 2. Esse psicólogo católico dá essa dica para se acalmar. É que é claro que é difícil, às vezes, na hora você controlar o impulso, o nervosismo. Mas por isso que ele fala, primeira reação, controle sua fisionomia exterior, começa a sorrir mesmo se não tenha motivo, começa a respirar fundo, começa, geralmente assim, seus dentes ficam presos, solte eles, controle sua testa, controle os seus braços, tudo isso ajuda para que você comece a controlar a sua alma. Ah, mas isso por um motivo justo. Mesmo se por um motivo justo, porque às vezes você tem um motivo justo para se irar, mas você age da forma errada. Então você tendo a racionalidade, mesmo assim você vai saber agir da forma melhor. Ou orientando uma pessoa numa situação que às vezes na ira, você está agindo por um motivo certo, mas a ira te domina de tal modo que você passa a agir de forma errada. E você, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando aquela situação. Então ele dá essas dicas. Ou você vem pelo lado espiritual, rezando o Pai Nosso e meditando. O que você faz com Deus? Então você não tem direito de exigir nada que as pessoas ajam perfeitamente com você. E outras as dicas corporais. Então, você controlar o seu corpo. Se você tiver controle do seu corpo, aos poucos você vai começar a ter o controle também da sua alma. Comece a controlar respiração, coisas. Por isso que é tão importante a meditação diária, mesmo que a gente não. Na psicologia está muito ligado com a religião católica, com a nossa espiritualidade. Porque você praticando esses atos, você vai tendo mais controle do seu corpo. Se você consegue se controlar durante 20 minutos, eu vou rezar, vou fazer uma leitura espiritual, você consegue controlar um tempo que você não está comendo, um tempo que você não está tendo pensamentos luxuriosos, um tempo que você está dando glória a Deus, não a você. É um tempo que você está se desfazendo das coisas da avareza. É um tempo que você está vencendo a preguiça. Se você pegar 20 minutinhos por dia, meia hora, ou de meditação, ou de uma oração meditada, ou de uma leitura espiritual, você está vencendo os 7 pecados sem você saber. E controlando o seu corpo. Se você controlar seu corpo, você vai controlando o seu espírito. Agora completou. Também. Ah, que agradeço. Graças ao excelente momento. Salve Maria! Peço sua ajuda. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe. Também peço para que, se possível, ajude o canal financeiramente adquirindo os devocionários com diversos temas de nossa igreja. Para saber como, tem uma explicação na descrição do vídeo com as etapas. Aproveite também e veja os principais vídeos do canal, que também estão na descrição, sobre o Santo Escapulário, sobre o ofício parvo, como fazer parte do Rosário Vivo, como fazer parte da Irmandade da Terra Santa e como fazer parte da Arquiconfraria de Santa Filomena. Meu muito obrigado.